Cuidado com os excessos do seu ego, pois ele vai te levar ou à destruição ou à infelicidade, um vazio interno, e você vai se perguntar: por quê? Eu fiz de tudo pra ser feliz, eu fui atrás de todas essas coisas que eu achei que ia me fazer feliz e agora eu tô me sentindo mal, agora eu tô me sentindo vazio, agora eu tô me sentindo triste. Por que eu tô me sentindo assim? Porque as suas motivações que fizeram você correr atrás de certas coisas achando que você ia ter felicidade, a motivação por trás disso era o seu ego e não a sua essência. A gente encontra a nossa verdadeira felicidade quando a gente está em contato com a nossa essência e fazendo coisas ligadas à nossa essência, né? Então, assim, a gente tem o ego, né? Esse ego, ele tem gostos, ele tem uma personalidade, ele tem peculiaridades. E a todo momento a gente tenta construir esse ego e deixar ele mais fixo possível. Então a gente vai fazendo coisas para fixar mais ainda esse ego. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, você gosta muito de dinheiro, né? O ego, ele tem essa ganância de ter dinheiro, de ter sempre mais e tudo mais. Então, se o seu ego ele é motivado pelo dinheiro, quanto mais dinheiro você tiver, melhor pra ele. E aí você vai fazer o quê? Você vai atrás disso, achando que é a coisa certa a se fazer, né? Pra você ser feliz. Só que você não sabe que quem está por trás dessa motivação não é a sua essência, não é você de verdade, é o seu ego. Você está sendo manipulado pelo seu próprio ego, achando que você está fazendo a coisa certa. Mas na verdade você só está indo nessa motivação, fazendo certas coisas, fazendo até coisas ilegais, digamos assim, para preencher esse vazio, para fixar mais ainda essa identidade que o seu ego já tem, né? Então, o nosso ego, ele tem uma busca infinita por fixar essa identidade. Quanto mais o seu ego se reconhece, mais ele vai querer se identificar, mais ele vai querer se fixar. Então, se você se reconhece como uma pessoa que é uma pessoa que tem status, que tem dinheiro, que tem, vamos dizer, que tem uma imagem de que tem dinheiro, o seu ego, ele vai entender isso como se isso fosse sua felicidade, entendeu? Então, ele vai procurar cada vez fixar mais ainda essa identidade. Então, fazer coisas que fixe mais ainda essa identidade. Então, se você já tem uma identidade de uma pessoa que tem muito dinheiro e tal, você vai buscar mais ainda pelo dinheiro para fixar essa identidade, porque o ego acha que isso é felicidade. O ego acha que a identificação com algo é a felicidade, mas não é, é só o ego, é só essa sensação de separação, de que a gente é algo, de que a gente tem alguma personalidade, de que a gente precisa ser algo para ser feliz. Então tem muito essa pegadinha, sabe? O ego acha que ele precisa ser algo, né? O ego é o eu. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas na verdade é tudo ilusório, né? O ego é ilusório. Essa sensação de que você é alguém separado, de que você é único, de que você é alguém, isso é uma ilusão, porque todos nós somos uma coisa só. Todos nós somos essência, né? Todos nós somos amor. E o ego, ele quer se estabelecer, ele quer se fixar a todo momento, justamente porque ele não sente amor. Ele está desconectado do amor, da essência. Então, o ego, o nosso eu, nossa personalidade, acha que a gente vai ser feliz quando a gente se denominar, quando a gente se definir
quando a gente se manter mais ainda em uma personalidade fixa. Então, um dos nossos maiores erros na nossa vida é a gente querer se definir algo, né? E aí, quando você se define algo, pronto, você vai fazer todas as mudanças necessárias para se tornar cada vez mais aquilo. Então, vamos supor que você começou a fazer um curso de artes. Tem todo um arquétipo, né, de uma pessoa que faz curso de artes. Ela se veste de uma forma, ela frequenta determinados lugares, ela tem determinados gostos, ela tem determinados objetos na casa dela. Então, quando você começa a fazer um curso de artes e você se identifica tanto com aquilo, que você começa a ver aquilo como se fosse a sua felicidade, e aí você dá um estalo e fala, é isso que eu quero ser, é isso que eu sou pintora, eu sou artista e tal, tal, tal. Você começa o quê? Fazer modificações na sua personalidade, modificações na sua vida. Você começa a ir em direção àquilo que você escolheu ser. Então você começa a se tornar mais ainda aquilo. Só que é nesse ponto que fica a ilusão. Porque você não é só isso. Você não é só uma coisa. Você não é uma coisa. Você não é alguém. Você não é um personagem. Você é algo muito maior. Você é uma essência, né? Uma coisa que tem expansão. Na verdade, você não é algo, você é, simplesmente é. E esse simplesmente é um eco, é um vazio, que a gente não precisa se identificar com nada. A gente só precisa ser. Só o fato da gente ser já é válido. Só que aqui nesse mundo, né, essa sociedade, o nosso ego, a gente aprendeu que pra gente ter valor, pra gente ser algo, a gente tem que pertencer, né? A gente tem que ser alguém, tem que ter uma profissão, você tem que performar algo, né? Você tem que ser figura de algo. Qual é o seu arquétipo? O que você é, né? O que você performa, o que você dá, o que você tem, né? O que você oferece. E aí a gente cai nessa ilusão de que a gente tem que ser algo. E aí, como a gente quer se sentir amado, a gente vai em busca disso. A gente vai em busca desse algo, dessa personalidade, desse serviço que a gente pode ofertar para o mundo, dessa imagem que a gente pode ser para se destacar no mundo e para que as outras pessoas lembrem da gente. Só que a gente se perde nesse caminho, porque muitas vezes você está sendo guiado pelo ego, pela vontade de ser reconhecido, pela vontade de ser amado, né? Pela vontade de ser alguém, de ser visto. E aí você acaba fazendo coisas que está sendo motivado pelo seu ego, por algo ilusório, por algo vazio. E aí quando você se pega, vamos fazer a história aqui. Você descobriu quem você é, entre aspas, né? Você se identificou com algo. E aí você acha o quê? Não, a partir de hoje eu vou ser isso aqui. Eu vou ser isso aqui. É isso aqui que vai me trazer felicidade. É eu ser isso aqui que vai fazer a minha vida mudar total. E aí você começa o quê? A fazer todas as mudanças necessárias, como eu já falei antes. Beleza, você consegue tudo. Você consegue se tornar aquela pessoa que você achou que ia fazer você feliz. Você vira algo, né? Que é essa a nossa busca. Você tem que ser algo. Você tem que entregar algo pro mundo. E aí, quando você percebe que você já tem tudo aquilo que aquele personagem que você criou precisava. Então você se identificou com o curso de artes. Então você você transforma toda a sua personalidade baseada no curso de artes. Então você se torna um artista, você se torna um pintor, na sua casa tem várias artes, tem pincéis, tem suas roupas são, quem te olhar vai saber que você é artista, tal, tal, tal. Mas aí você se sente vazio.
tem alguma coisa que falta na sua vida, né? Você se sente assim, sei lá, sem graça. É porque ali não é você. Aquele não é você. Aquela personalidade fixa que você criou não é você. Com aqueles objetos, com aquela roupa, com aquela rotina. Não é você. Você começa a se sentir desconfortável. Você começa a se sentir infeliz, a se sentir vazio, a se sentir sem propósito. Porque você achou que você sendo algo, e você escolheu, né, o algo, você achou que ia suprir o seu vazio, mas não, porque a motivação dessa transformação não foi pela essência, foi pelo ego. E o ego, ele é ilusório. Você sempre vai sentir uma sensação de que você está fazendo alguma coisa errada, que está faltando algum pedaço, que você tá tendo que colocar muito esforço naquela personalidade para você sustentar ela, que tem algo de errado, que você não tá totalmente feliz. Por quê? Isso é ilusão, entendeu? Você cria uma personalidade, como eu já falei, achando que aquela personalidade, a vida daquela personalidade vai te trazer felicidade. Então vocês percebem que a gente realmente precisa ser alguém? A gente precisa ser alguém, um alguém que faz coisas, que tem objetos, que tem certos tipos de comportamento, uma coisa definida. A gente acha que isso vai fazer a gente feliz, entendeu? Quando você parar pra pensar assim, meu Deus, eu não sou nada, dá um desconforto, né? Mas é justamente essa pressão que a gente tem de ser algo que faz a gente ficar infeliz. Porque se você se contentasse em ser nada, se você se contentasse em ser o vazio, você não ia precisar de tantas coisas para ser feliz. O excesso do ego faz a gente buscar tantas coisas, faz a gente comprar tantas coisas achando que essas coisas vão nos fazer feliz. Faz a gente ir para certos lugares e aquela correria para você conquistar as coisas, sabe? Porque na sua cabeça, essa construção do alguém vai fazer você feliz, vai fazer você se sentir algo, alguém pertencente, num padrão, ou sentir que você tá fazendo algo da sua vida, sei lá. Então, da próxima vez que você se perceber que você tá tentando ser algo, forçando demais, tipo, eu tenho que ser isso, eu tenho que comprar esses objetos pra formar esse arquétipo aqui. Tipo, pronto, vou dar um exemplo de arquétipos, né? Eu uso arquétipos. E arquétipos são são um bom exemplo, né? Um arquétipo, ele tem ali um conjunto de imagens, um conjunto de símbolos. Então, aquele arquétipo é uma coisa só. Ele simboliza algo e ele é fixo naquilo. Então, por exemplo, o arquétipo da Cleópatra, ela tem um simbolismo, ela tem uma personalidade própria, ela tem objetos próprios, tem um lugar próprio, né? Ela vivia no Egito. Então, ela tem um conjunto de coisas que denomina ela como uma personalidade única e fixada. Mas ela só era um arquétipo, a Cleópatra, ela não estava sendo totalmente a essência dela. Ela não estava performando a essência dela, ela estava performando o ego dela naquela época, entendeu? Até porque, gente, essa questão da essência é um mistério para todos nós ainda, né? A gente estuda, tem ensinamentos, mas quem somos nós de verdade? O que nós somos de verdade, né? Eu sei que em essência somos amor, mas até que ponto a gente conhece esse amor que realmente somos?
Então a gente nunca sabe quem a gente é de verdade, em essência. Mas, por exemplo, o arquétipo da Cleópatra é um conjunto de símbolos. Ela tem uma personalidade fixa, ela tem formas de pensar. Então ela vai se prender ali naquilo. Só que você não precisa ser o arquétipo da Cleópatra. Você não precisa ser o arquétipo de Lilith, você não precisa ser o arquétipo da sereia. Você não precisa ser nada, na verdade, porque toda essa pressão de que a gente precisa ser algo é do nosso ego, porque a gente quer se identificar com algo. A gente quer ser algo. A gente quer ser algo por quê? Porque a gente acha, a gente se vê separado das pessoas, então cada um tem que ser uma coisa. Mas todos nós somos uma coisa só. Só que a gente está dividido, né? Estamos divididos, todo mundo está dividido em corpos. E a gente vai construindo esse ego, essas personalidades, tudo buscando felicidade, amor ou interesses próprios. Só que quando você faz toda a modificação na sua vida para se adequar àquele arquétipo, você já mudou sua vida toda. Quando você chega lá na frente, você percebe que, poxa, eu acho que não era isso que eu queria, não. Eu achei que isso ia me fazer feliz, mas isso não vai me fazer feliz, não. E aí você começa a ver que toda a sua motivação, toda a mudança que você fez foi motivada pelo seu ego. Todo o excesso que a gente carrega na nossa vida, excesso de objetos, excesso de pensamentos, né? Tudo são o nosso ego. Poderia falar até os nossos egos, porque eu acho que a gente pode ter várias personalidades, sabe? Mas é isso, gente. O ego, ele sempre vai trazer o excesso. Excesso de coisas que você nem precisa ter na sua vida. E quando você percebe que você não precisa daquelas coisas, você vê que a simplicidade de você ser quem você é e de você se aceitar da forma que você é já era o bastante para você ser feliz. Você não precisa ser outra coisa do que você já é. Entende? Você não precisa ser a melhor de todas. A pessoa que tem mais dinheiro, a pessoa que tem mais brincos, a pessoa que tem mais maquiagem, a pessoa que tem mais roupas para ser amada. Tudo isso são pensamentos e ideias do seu ego. O seu ego fala: olha, se você não tiver essa roupa, você não vai ser bonita. Se você não tiver esse utensílio aqui, você não vai ser feliz. Mas ele quer se fixar. O ego, ele quer se estabelecer a todo momento. Então ele vai encontrar maneiras de você se identificar com alguma coisa que seja, para ele não morrer. O ego morre quando você para de se identificar com essas personalidades e com esses excessos. É aí que surge a sua verdadeira essência, na simplicidade. Então é isso.